O Odorico, ele era, veja só, ao longo da peça, né, é uma peça em nove cenas, 9 quadros. Ao longo da peça você vai descobrindo que as irmãs cajazeiras, a Doroteia, a Dulcineia e a Judicéia, chamada Juju, eram amantes deles. Bom, a esposa e Odisseu Borboleta, casados, né? No caso a Dulcineia e o Odisseu Borboleta, são na verdade, assim, tem na verdade como padrinho de casamento o Odorico, e isso, né, Rodrigo, que está falando, caracteriza o nepotismo, né? Algo muito presente na nossa política. E a pergunta que é significativa e importante é a seguinte: o quanto do coronelismo morreu na política brasileira atual? O quanto essas figuras, que são muito contraditórias, mas que conseguem muitos votos, ainda seduzem as pessoas. Por exemplo, frases como rouba, mas não mata, rouba, mas faz, estupra, mas não mata, frases absurdas como essas do Odorico Paraguaçu, elas são todas frases que deviam nos levar à reflexão e pensar o seguinte: olha, essa figura é a melhor figura para representar o espírito público de uma sociedade? Essa figura é a figura mais preparada e pronta para exercer seu papel público? Então a questão é a seguinte: a questão é como e quanto desse coronelismo ainda vive na política brasileira, e a obra do Dias Gomes faz com que a gente reflita um pouco sobre isso. É uma figura caricata, uma figura engraçada, mas que há um fundo de crítica a essa posição. Isso é inegável. É uma obra sensacional para ser lida, para ser assistida, e é uma comédia realista. É uma comédia realista. Uma comédia realista. Comédia realista. Eu não sei se o Pedro lembra, mas quando começo a falar de política, eu nunca consigo desvincular a verdade efetiva dos fatos lá que o Maquiavel coloca no Príncipe. Parece que a gente, daquela relação do Estado moderno que colocou no Príncipe, parece que a gente não evoluiu no Brasil. Parece que foi aplicado, né, a obra medieval ainda aqui no nosso país, e que a gente ainda se encontra numa perspectiva feudal de coronelismos, de servos da gleba, que as coisas não mudaram. Poder político, poder ideológico e poder econômico. A gente tem uma república que está estagnada, que está presa em hierarquias. É como se o político fosse um cargo hereditário que passasse de pai para filho, e ao invés de haver uma renovação dos quadros públicos, a gente tem sempre a visão das mesmas visões, a gente tem a recolocação das mesmas posições. Há um cenário novo, discursos novos, mas que no final reprisam velhas práticas, e é muito forte isso na obra. Um tradicionalismo monárquico, né? E se a gente pega, por exemplo, no caso do livro, a figura do Neco. O Neco é um político. E o Neco detém o quê? Em Sucupira, o único meio de comunicação. Ele trabalha como oposição ao prefeito, e ele é o dono do jornal. E no Brasil é o que a gente mais vê reflexo. Né? Por exemplo, nossa cidade de Bragança Paulista, nós temos 3 meios de comunicação com 3 grupos políticos diferentes. Se a gente coloca nossa estrutura aqui é uma micro, Bragança é uma Sucupira, micro, né? Se a gente for ver para o Brasil, não muda muita coisa. 70%, 80% dos meios de comunicação estão relacionados com o poder político. Na verdade, sim, Sucupira é uma cidade que, guardadas as proporções, se encaixaria em outras cidades brasileiras. A obra ela é publicada em 62, isso é muito interessante, e ela, na verdade, ela vai ser encenada pela primeira vez em 69, o que dá mais ainda um teor político ao momento presente, né? Nós estávamos no regime militar. O que me chama a atenção é no final o Neco, né? Que eu acho que seria uma figura para de repente desmistificar o Odorico, que foi eleito sob mentira, dizendo que era importante, as pessoas compraram a ideia, tem que fazer o cemitério, etc. e tal. Ele volta com um discurso no momento do enterro do Odorico. Ele volta com um discurso que, ora, é irônico, mas para muitas pessoas a leitura parece real. Ele vai dizer assim, que o Odorico tinha a honra de inaugurar este Campo Santo,
que foi a grande obra do seu governo. Quer dizer, imagine a grande obra de um governo, seu cemitério, né? Exatamente, ele deixa de investir em escola, que seria a vida, e quer investir no cemitério. E ele fala: o grande sonho da sua vida final realizado. Adeus, Odorico. O grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem amado. E é o que deve ter ficado para a população de Sucupira. E é o que fica até hoje. E eu fico com essa reflexão, né? O bem amado, o que seria? Seria só o personagem que ele era amado pelas pessoas? O bem amado é o cemitério construído e amado por esse político maluco? Mas independente de qualquer coisa, pensar nessas figuras que vão se descortinando, no diálogo que há entre as personagens, que é maravilhoso, é muito engraçado, mas como o professor Rodrigo e o Pedro colocaram, é algo para nossa reflexão. Até que ponto nós queremos manter esse tipo de política no Brasil.